Fala galera, tudo beleza? Espero que todo mundo esteja bem, que todos e todas estejam em suas casas, tranquilos, estudando, pondo em prática o que a gente aprendeu em sala de aula. E agora a gente está aqui para poder dar continuidade ao nosso conteúdo, para dar continuidade aos debates que a gente estava tendo em sala de aula. E nós vamos continuar a partir do estudo dos Estados Unidos no século XIX, beleza? Quando eu penso nos Estados Unidos, nesse enorme país. Galera, eu me lembro logo, quando eu penso nos Estados Unidos no século XIX, eu me lembro logo de dois desenhos que fizeram parte da minha infância e acho que vocês já devem ter visto por aí. Um é o Pica-Pau, o outro é o Pernalonga. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um desenho, tinha um dos episódios do Pernalonga que era sobre a independência dos Estados Unidos e como o Pernalonga e os coelhos foram os protagonistas nesse processo de independência dos Estados Unidos. E aí o desenho envolve toda uma questão política e como se deu o desenrolar da união desses estados, formando um único país, um único estado-nação. E o outro desenho é o Pica-Pau, e eu me lembro logo dos desenhos, dos episódios do Pica-Pau, quando falava do Velho Oeste. Quando o Pica-Pau, por exemplo, caminhava para o Velho Oeste, e nesse Velho Oeste parecia terra sem lei, parecia terra que não tinha lei, que não tinha ordem, e que cada um fazia a sua própria regra, que cada um fazia a sua própria lei. Toda vida que eu olhava para esse episódio do Pica-Pau, que tinha como temática o Velho Oeste, muitas pessoas acham que o inimigo do Pica-Pau era o Zeca Urubu, mas na verdade, nesses episódios, o inimigo que representava ali o oponente do Pica-Pau era o índio. Toda a vida o índio era tapeado pelo Pica-Pau, ou o índio era visto como alguém que atravancava o progresso nesse desenho. E olha que o Pica-Pau já é um desenho do século XX, mas é uma imagem que ainda perdura. E a partir dessas análises, desses desenhos que parecem coisas bem infantis, que parecem coisas bem alheias ao conteúdo, não tem nada de alheio nisso. Quando a gente pensa na extensão territorial dos Estados Unidos, pensa no tamanho que esse país tem hoje, a gente tem que pensar no processo de construção dessa territorialidade dos Estados Unidos. Como foi que os americanos, que começaram com 13 colônias, conseguiram expandir seu território de uma costa a outra, de leste a oeste? A gente tem que entender, no século XIX, que é um século em que o mundo está passando por muitas transformações científicas, tecnológicas, que os europeus, principalmente, estão num processo de expansão de seus impérios, num processo de expansão política, econômica, militar, no contexto que a gente chama de imperialismo. Os americanos não vão fugir disso também. Os americanos, eles vão também adotar uma política bastante imperialista na medida em que eles vão expandir seus territórios e sua política ideológica. Até hoje os americanos expandem sua política ideológica. Até hoje os americanos pregam os seus ideais, pregam os seus modos, e a gente vai perceber isso no século XIX de modo muito intenso, principalmente na formação territorial dos Estados Unidos. Se nós observarmos bem, os Estados Unidos, eles começam com 13 colônias, como a gente vai poder observar, são 13 colônias que ficavam na costa leste dos Estados Unidos, e os americanos, eles vão expandir lentamente para o oeste. Essa expansão ela vai se dar de vários modos. Ou ela vai se dar por compra de territórios, ou ela também vai se dar por posse de territórios, por invasão de territórios. Então, como vocês podem ver aqui, inicia-se no século XIX uma conquista muito, não só no século XIX, mas até antes disso, é claro. No século XIX, eu vou perceber que há uma intensificação, mas antes disso a gente vai perceber que os americanos vão expandir seu território. E quando eu penso nesse território, não esqueçam, os americanos, eles vão ser povos invasores, porque o território ele era habitado. Toda a América já era habitada. Antes da chegada de qualquer europeu,
a América já era habitada por diversos povos das mais diversas etnias, das mais variadas culturas. Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, os Sioux, Peles Vermelhas, todos esses Apaches, todos esses eram povos que viviam nesse território ao norte. Então, não esqueçam, esse território por inteiro já era habitado e o que vai ocorrer é um processo de massacre dos povos indígenas com a justificativa de conquista do território ou até mesmo com a conquista de desenvolvimento e de se levar o progresso para esses povos. Mas a que custo é esse progresso, né? A que custo é esse desenvolvimento? Então, nós vamos ter aqui as 13 colônias e vocês podem observar no mapa que, aos poucos, os americanos vão galgando o oeste, vão chegando até a costa oeste, como vocês podem ver aqui, com a compra de territórios, com a invasão de territórios do Texas, por exemplo. É um território que pertencia ao México e que foi anexado. Então, nós vamos ter a compra de territórios da França, a compra de territórios da Rússia, a Inglaterra vai ceder alguns territórios. Então, tudo é uma questão de negociação e tudo é uma questão de também dominação e exploração. E quando a gente fala de exploração, vamos lá, primeiro os americanos vão conquistando e eles têm um objetivo nessa conquista, que é explorar esses territórios. O que explorar desse leste? O que explorar dessa região que era ali um entrave ainda, porque eles tinham que conhecer os lugares, tinham que dominar, tinham que fazer ali todo um processo de exploração e também vamos perceber que os povos indígenas vão sendo empurrados. Eles vão sendo cada vez mais encurralados. Galera, não esqueçam, o processo de massacre indígena, ele é ferrenho na formação territorial dos Estados Unidos, principalmente nessa conquista do Oeste. Vamos ter aí um massacre em larga escala, nós vamos ter vários povos indígenas que vão ser dizimados. E o que eu posso perceber nesses 3 mapas que tem aqui no slide para vocês é o seguinte, é a expansão para o oeste e o que explorar nesse oeste. Para vocês terem uma ideia, na segunda metade do século XIX, por volta de 1860, os Estados Unidos já possuíam mais de 50 mil quilômetros de malha ferroviária. É muita coisa, galera. É muita coisa. O desenvolvimento do setor ferroviário ele vai ter um impulso muito grande no século XIX e nós vamos perceber que esse desenvolvimento tecnológico ele não vai se limitar só à Europa, também vai chegar aos Estados Unidos. Os americanos eles vão impulsionar a sua industrialização nesse século XIX e nós vamos ter o setor têxtil como sendo um dos primeiros setores a ter esse boom e nós vamos ter, consequentemente, também o setor ferroviário, que era para o transporte, tanto de mercadorias, transporte de cargas, como para o transporte de pessoas. Se a gente for comparar hoje o setor ferroviário brasileiro com o americano, ou até mesmo com os nossos vizinhos latino-americanos, galera, o Brasil está muito longe de ter um bom setor ferroviário. Aqui o investimento maior é no setor rodoviário. O setor ferroviário, ele rasga os Estados Unidos. Ele vai rasgar os territórios de leste a oeste e isso vai dar mais agilidade no transporte de cargas, no transporte de uma costa a outra. E isso vai impulsionar o comércio. Não esqueçam disso, galerinha. Esse setor ferroviário em grande desenvolvimento no século XIX vai impulsionar a exploração das mais variadas regiões. Por exemplo, eu posso observar nesse primeiro mapa aqui as várias linhas ferroviárias que cortam o território norte-americano do seu centro até o oeste. Mas a gente pode perceber no segundo mapa também que há linhas que cortam de leste a oeste. Percebam que aqui o ponto final é a Califórnia. A Califórnia foi um lugar bastante estratégico na exploração do ouro. Os americanos, eles, quando chegaram nesse extremo oeste,
eles vão descobrir ouro ali na Califórnia e vai ter um processo de grande exploração do ouro. Nós vamos ter também, galera, como a gente pode observar nesse terceiro mapa aqui, tanto desenvolvimento ferroviário, como também a gente pode perceber aqui a corrida do gado. Algumas regiões em que nós vamos ter o setor da pecuária também muito intenso. Então, eu posso pensar na questão do ouro, na questão da pecuária. E lembrem-se, esses territórios a oeste não estavam vazios. Nós vamos ter povos indígenas que habitavam essas regiões do oeste e que foram sendo lentamente dizimados no processo de expansão territorial dos Estados Unidos. Então, quando eu penso nessa expansão para o oeste, eu também tenho que pensar na exploração do oeste e eu também tenho que analisar o encurralamento dos povos indígenas que, aos poucos, foram sendo dizimados e no século XIX tem uma intensificação desse processo de massacre dos povos indígenas. E tudo isso tinha uma ideologia. Os americanos não faziam as coisas com bases soltas. Os americanos vão lançar alguns manifestos ideológicos como justificativa do porquê explorar, do porquê expandir seu território para essas mais diversas regiões. E no século XIX nós vamos ter a ideologia do destino manifesto, que é a ideia que os americanos tinham de que era um povo eleito, que era um povo escolhido, e que esse povo tinha como destino explorar as outras regiões e levar o seu modo de vida, levar o progresso, levar esse modo de vida americano para outros povos, isso fazia parte do destino deles, segundo essa ideologia, levar o progresso para outras regiões, levar a concepção de sociedade americana para outras regiões. Galera, até hoje os americanos possuem essas ideologias imperialistas. Até hoje os americanos, eles legitimam suas ações com ideologias. Nós vamos ter em 2001 os ataques à Torre Gêmea, foi o maior ataque terrorista que nós tivemos na nossa história. Em 2003 nós vamos ter, por exemplo, a invasão ao Iraque. Nós vamos ter, por exemplo, já nesse século XXI, a intensificação dos americanos agindo no Oriente Médio. Já agiu antes, no século XXI vai ter essa intensificação. A ideologia criada era a ideologia de combate ao terror. Combate ao terrorismo até hoje é uma ideologia em que os americanos invadem, ocupam países do Oriente Médio com a justificativa de combate ao terrorismo. Essas políticas imperialistas, essas políticas de expansionismo, elas vão ser muito recorrentes com os americanos e a gente vai ter uma série de justificativas, de ideologias. No século XIX era o destino manifesto. A ideia de que era um povo eleito, um povo escolhido para levar seu ideal para o mundo. Essa ideia de destino manifesto, ela está muito presente, está muito ligada, na verdade, ao ideal de imperialismo do século XIX, que era a ideia de que os europeus deveriam levar também o seu modo de vida para outros povos, o progresso, o desenvolvimento para outros povos. Vocês vão ver isso nos próximos capítulos, que é a ideia do imperialismo europeu. Vamos ver a ideia do fardo do homem branco, que tinha como sua meta levar o desenvolvimento e o progresso. Nós vamos ver essas ideologias do século XIX com muito mais profundidade logo mais na frente. Essa ideia de levar progresso e desenvolvimento que os europeus tinham, que era o imperialismo, ela não chega tão ferrenhamente na América, porque aqui os americanos vão partir de uma doutrina, que é a doutrina Monroe. Olha só as doutrinas dele. Que a América, para os americanos, não permitia uma interferência de países europeus aqui. Eu posso ler América para os americanos, eu posso ler América para os Estados Unidos. No século XIX, os americanos vão ser os principais responsáveis pela atuação de expansionismo de ideologias na América. Então, nós vamos ter uma série de doutrinas, de ideologias. O destino manifesto era uma espécie de justificativa para a sua expansão, para o seu processo de alargamento territorial
e ideológicos. E essa ideia justificou muito a expansão para o oeste, essa expansão para o território oeste que era tão aí almejado pelos americanos. Vocês podem ver isso, né, no filme O Regresso. Falando tanto de progresso, O Regresso, que é um filme que se passa durante esse século XIX e justamente nesse processo de exploração, de expansão para o oeste. É um filme com o Leonardo DiCaprio, onde ele conseguiu o Oscar de melhor ator nesse filme, mas é um filme muito bom para a gente perceber essas relações da expansão para o oeste, essa relação com os povos indígenas, para a gente perceber como essa relação foi uma relação de massacre, como essa relação foi uma relação de exploração desses territórios, e para a gente entender como se forma a política norte-americana para o oeste, como eram ali os meandros, os que como é que as relações se formavam nessa exploração para o oeste. É um filme muito bom, muito intenso, mas indico a gente tem uma série de filmes que podem nos ajudar a ter uma visualização do que foi esse processo. E essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, ela representa muito bem essa marcha para o oeste, esse levar de progresso para o oeste. Vamos analisar um pouquinho essa pintura de John Guest. Ela foi do ano de 1872 e ela também pode ser chamada O Espírito da Fronteira ou O Progresso da América. Vamos entender essa imagem aqui. Eu tenho aqui na parte oeste, como vocês podem observar, eu tenho um tom mais escuro. Galera, quando a gente vê alguma imagem, a gente tem que fazer um trabalho de análise de imagem, a gente tem que olhar os detalhes dessa imagem, a gente tem que olhar o que está no centro da imagem, as cores. A imagem, ela tem que ser analisada. As imagens nos revelam muitos aspectos. Por exemplo, eu tenho aqui, como podem observar, o oeste mais escuro. Nós vamos ter povos indígenas sendo empurrados, como vocês podem ver, marchando cada vez mais para o oeste. Quem empurra, quem é que leva esses povos cada vez mais para o oeste aqui nessa imagem? É o colonizador americano, perdão. Nós vamos ter o colonizador americano marchando para o oeste. Nós vamos ter aqui, junto com essa marcha, alguns sinônimos, alguns sinais do que os americanos consideravam como progresso. Nós vamos ter aqui o trem de ferro. Nós vamos ter aqui os trens, como vocês podem observar. Nós vamos ter o telégrafo chegando aqui. Nós vamos ter representantes estatais, a diligência, nós vamos ter os colonos, nós vamos ter o gado, como eu tinha dito para vocês, expandido para o oeste. E aí nós vamos perceber o quê? A luz chegando do leste para o oeste, o progresso chegando do leste para o oeste, para a gente entender o que foi essa marcha para o oeste. Eu tenho aqui, então, por exemplo, o símbolo de progresso chegando. Agora, que custo? Volto a perguntar, que custo é esse progresso? Que custo foi esse desenvolvimento chegando no oeste? Como eu já pude afirmar para vocês aqui, a barbárie, a morte de indígenas teve um impacto enorme para esses povos. Então, sempre que cair alguma imagem para vocês, analisem essas imagens, analisem as cores, o que está na centralidade. Aqui eu tenho a ideia de progresso, eu tenho a ideia de progresso chegando nos Estados Unidos, beleza? Chegando nos Estados Unidos na costa oeste. E aí um ponto que ainda era uma grande divergência para os americanos, tendo expandido essa costa oeste, tendo expandido já para esses territórios, nós vamos ter uma questão que ainda marcava muitos americanos, que era a questão da escravidão. Nós vamos ter os estados dos Estados Unidos partindo de um princípio federalista. Lembrem-se, o que é essa ideia de federalismo? Cada estado possuía autonomia política, mas todos eles faziam parte de uma união. Daí os estados
unidos. Cada estado possui uma autonomia, cada federação possui uma autonomia, mas elas estão ligadas a um poder central, que é o poder federal, que é a União. Então, nós vamos ter uma república federalista presidencialista. Esse presidente, ele representa a união dessas federações. É o nosso modelo. Nós vamos adotar como nosso princípio de proclamação da República esse modelo norte-americano, tá bom? E nós vamos ter uma questão muito pertinente a ser debatida, que é a questão da escravidão. Os estados do norte, tradicionalmente, por não possuírem muitas terras férteis, por já desenvolver um setor artesão, um setor industrial muito forte, nós vamos ter uma mão de obra assalariada. Os estados do sul, nós vamos ter uma mão de obra escrava, no regime de plantation, monocultura, trabalho escravo, produtos voltados para o mercado externo, grande parte. Então, nós vamos ter uma grande propriedade, que é um latifúndio, nessas características da plantation, e nós vamos ter essa divergência muito forte, muito latente entre os estados do norte e os estados do sul. Mas lembrem-se, o princípio federalista, o princípio de liberdade e autonomia das federações, permitia com que alguns estados adotassem essa mão de obra à sua escolha, ao seu modo. Só que isso vai ter um problema. Isso vai ter um problema a partir do momento em que, com a crescente industrialização dos estados do norte, nós vamos ter pressões dos estados do norte para com os estados do sul para um processo de emancipação desses povos escravos. Tanto porque eram mão de obra, como também necessitariam de mercado consumidor, mas principalmente de uma mão de obra. E aí, quem vai ser o protagonista nesse processo todo é o Abraham Lincoln, que vai iniciar um processo de libertação dos escravos com a 13ª emenda. Só que isso vai gerar um problema enorme, porque feria a ideia de federalismo. Alguns estados, principalmente do sul, não vão aceitar essa ideia de libertação dos escravos, vão buscar se emancipar, se separar, que são os confederados, e aí nós vamos ter, no ano de 1861, o que a gente conhece como Guerra de Secessão. É uma guerra civil, é uma guerra entre americanos. Lembrem-se, a ideia de nação ainda não está tão consolidada, nós vamos ter ainda muitas divergências entre esses estados. Eu posso dizer que após a Guerra de Secessão é que nós vamos ter um processo de construção e de sedimentação dessa nacionalidade norte-americana. A Guerra de Secessão, ela vai ter consequências gravíssimas. Observar no mapa, nós vamos ter os estados confederados aqui de laranja e os estados da União de azul, e nós vamos ter essa separação aqui, essa tentativa de separação dos estados do sul para com os estados do norte. E aí a guerra, ela dura de 1861 a 1865. Nós tivemos, como consequência dessa guerra, mais de 600 mil mortos. O sul dos Estados Unidos estava arrasado. Os estados do sul, eles estavam muito debilitados devido a essa guerra, a esse conflito. O norte esteve disposto a manter a união, mesmo após essa divergência, e os povos afro-americanos foram libertos. E aí, galerinha, nós vamos ter, então, pós-guerra de secessão, os povos afro-americanos libertos, mas isso não quer dizer necessariamente que esses povos tenham tido, depois da 13ª emenda, que foi a emenda que concedeu liberdade a eles, isso não quer dizer que esses povos conseguiram, de fato, a sua cidadania, o seu direito como cidadão, os seus direitos iguais aos brancos norte-americanos. Até foi considerado, numa outra emenda constitucional, o direito à cidadania a esses povos. Porém, o direito à cidadania, ele logo mais na frente, alguns estados, principalmente os estados do sul, vão fazer uma série de leis internas que vão limitar esses direitos.
E aí nós vamos ter, então, um processo de segregação racial muito forte. Nós vamos ter um processo onde cada estado, no seu federalismo, vai fazer leis que limitem a autonomia e a cidadania dos povos afro-americanos. E isso vai gerar um processo de segregação muito forte, isso vai gerar um processo de bastante discriminação. Nós vamos ter, por exemplo, em 1866, a criação da Ku Klux Klan, lá em Nashville, que foi uma organização secreta que pregava a ideia de supremacia branca. A ideia de supremacia branca, e para ter essa supremacia branca, que a gente sabe que não existe supremacia de ninguém sobre ninguém, mas pregava-se essa ideia de supremacia branca, e para isso eles provocavam o linchamento, a morte de negros, de judeus, de chineses, mas principalmente da população negra, que era perseguida em alguns estados do sul, que era morta em alguns estados do sul. Por exemplo, nós vamos ter aqui, como eu vou mostrar para vocês, o que se fazia com alguns afro-americanos. Eram linchados. Eu posso dizer que foram criminalizados. Os negros nos Estados Unidos sofreram um processo de criminalização. As suas ações eram criminalizadas. Não se podia ter escravo, mas os seus direitos, a cidadania, foram cada vez mais limitados. Não, são imagens fortes, são imagens pesadas, como vocês podem observar, mas é necessário que a gente veja essas imagens para a gente combater e rebater essa política segregacionista tão forte nos Estados Unidos. Beleza? Vou deixar uma dica aqui para vocês de filmes, de vídeos que vocês podem observar. Por exemplo, vou botar aqui para vocês alguns filmes que ajudam vocês a entender essa segregação e a permanência dessa segregação. Esses filmes já se passam no século XX. Selma, a luta pela igualdade, vocês podem ver. O filme trata a história de Martin Luther King, pastor, que lutou pelo direito dos negros nos Estados Unidos aí no século XX. Outro filme que é o Green Book, muito bom esse filme, ganhou o Oscar de melhor filme. Esse filme retrata a história de um músico negro que vai fazer uma série de shows nos estados do sul e aí sofre uma série de preconceitos no decorrer do filme. Esse filme, The Help, que aqui no Brasil está traduzido como Histórias Cruzadas, conta a história de babás negras e como elas eram submetidas a um sistema de segregação, um sistema de discriminação muito forte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês aqui. E queria deixar aqui para vocês também a ideia que essa segregação ela permanece. É muito forte ainda. Vou mostrar para vocês aqui, no caso, uma manifestação da Ku Klux Klan, que hoje ainda atua nos Estados Unidos. KKK é a sigla abreviada, tá bom? É uma abreviação de Ku Klux Klan. Podem observar aí, galerinha. Ainda é muito forte isso. Quando a gente estuda esses conteúdos
que a gente vai para essa parte de segregação racial, vai para essa parte de embates, é necessário que a gente veja isso com o olhar de hoje, como as coisas estão hoje. E a partir desse hoje a gente olha para o passado. É complicado esse assunto, mas que tem que ser debatido, tem que ser levado para as mesas de debates e discussões. Essa questão segregacionista que é muito forte, não só com os Estados Unidos, mas também aqui com o Brasil, tá bom? Deixo para vocês uma dicasinha de documentário que é a 13ª Emenda, que está na Netflix. Documentário muito bom, que vai falar sobre a emenda de libertação dos escravos nos Estados Unidos e como esses escravos foram, esses ex-escravos, como é que eles foram tratados pós a sua libertação, beleza? É isso que eu tinha para comentar com vocês de maneira muito rápida, mas espero que vocês possam assistir, possam captar essa mensagem, fazer suas anotações, seus fichamentos, tá bom? Um abraço para todo mundo, cheiro grande, se cuidem.